Boa noite, amada IPB da Graça. Boa noite, amados irmãos. Como é bom poder estar trazendo essa mensagem maravilhosa que Deus colocou no meu coração e que Deus também irá colocar no seu coração nesta noite. Gostaria de convidar os irmãos para poder abrirem as suas Bíblias lá no Salmo 84, onde os irmãos poderão estar acompanhando a leitura desse texto. Do Salmo 84, do versículo 1 ao versículo 12, onde a palavra do nosso Deus e Senhor diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, nesse capítulo de Salmo 84, nos vem exortar e chamar a atenção como é precioso, como é maravilhoso poder estar na casa de Deus. E eu gostaria de falar sobre o seguinte tema nesta noite. Gostaria de falar sobre saudade de Deus. O título fala sobre saudade do templo, mas na verdade a nossa saudade não é do templo. A nossa saudade é do Deus vivo e verdadeiro que habita no templo, que está presente no templo. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós e tem feito grandes coisas e ainda fará nas nossas vidas e também na vida da amada IPB da Graça. Meus irmãos, nós estamos com saudade. Saudade do tempo de liberdade, de culto e livremente poder adorar a Deus. Saudade de estar com os irmãos em comunhão, conversando, dialogando, podendo trocar conhecimentos, experiências, podendo desfrutar da palavra de Deus, podendo estar lendo a palavra de Deus, poder estar estudando a palavra de Deus, que são momentos preciosos e momentos maravilhosos da nossa vida. E isso nos foi tirado por pouco tempo, porque Deus logo Ele vai agir, Deus logo Ele vai trazer livramento, Deus vai trazer vitória diante deste momento de tristeza que nós estamos vivendo e deste momento de alegria que nós vamos ter também diante da grandeza e do poder do nosso Deus. Tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará, nem as promessas de Deus não passará. Deus é fiel para poder cumprir as suas promessas na nossa vida. Meus irmãos, saudade. Saudade é uma palavra que traz muitas lembranças aos nossos corações. Muitas vezes nós temos saudade de um ente querido da nossa vida. Muitas vezes nós temos saudade de alguém que nós amamos. Muitas vezes nós temos saudade de filhos, de netos. Muitas vezes nós temos saudade daqueles que nos deixaram, daqueles que já partiram. Saudade, uma palavra que traz recordações, uma palavra que nos leva a lembranças,
Uma palavra que nos leva a recordar do privilégio que nós tivemos até aqui, de poder adorar, cultuar, louvar o nosso Deus, de poder ter liberdade para estarmos juntos como irmãos em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Saudade, uma palavra que traz muita recordação. E nesse texto, no capítulo 84, no Salmo, a palavra de Deus nos ensina que o salmista, ele amava o templo do Senhor, ele amava estar na casa de Deus. E diz assim, logo no primeiro versículo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Como era maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Como era maravilhoso, Senhor, poder desfrutar do livre acesso à sua palavra, do livre culto ao Senhor. Como era maravilhoso, Senhor dos exércitos, poder desfrutar das bênçãos maravilhosas do Senhor e da palavra que o Senhor falava e pregava ao nosso coração. Mas Deus, ele continua pregando aos nossos corações, Deus, ele continua falando, mas aqui o salmista, ele sente saudade, ele sente, a falta do tempo que ele tinha com Deus. E eu espero, meus irmãos, que cada um de nós, da Igreja IPB da Graça e da Igreja IPB do Brasil, possa sentir saudade do Deus vivo e verdadeiro que nós cultuamos, saudade de estar com os irmãos em comunhão, saudade de poder abraçar o irmão, cumprimentar o seu irmão, de poder desfrutar do diálogo, da alegria de poder saber, buscar, conhecer mais um ao outro. O salmista fala que era maravilhoso, que era bom demais, e como era gostoso estar na casa de Deus. E é interessante que ele também nos diz aqui no versículo 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista diz que ele encontrou a casa do Senhor. O salmista diz que ele encontrou o lugar secreto. Ele encontrou o lugar de sossego, de paz, de descanso no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que fez milagres grandiosos, que libertou, que tirou da escravidão o povo de Israel. Saudade da casa de Deus. Ele fala que ele tinha saudade da casa de Deus. Ele fala que a casa de Deus era o ninho dele, que ele queria estar nesse ninho que era a casa de Deus, que ele queria desfrutar desse ninho que era o lugar de proteção, o lugar onde Deus acolhia ele. No versículo 4, a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado ou feliz os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Que saudade, meus irmãos, de poder estar louvando a Deus junto com a IPB da Graça. Que saudade de poder pegar e estar junto com o conjunto para poder louvar, adorar a Deus, para poder engrandecer o nome de Deus, para poder sair daqui com o coração da casa de Deus cheio de gozo, de alegria e de poder contemplar a majestade de Deus. E aqui no versículo 4 do Salmo 84, o salmista diz que ele era feliz porque habitava na casa de Deus e louvava a Deus perpetuamente. Versículo 5 nos diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Como é maravilhoso, como é feliz o homem que a força que ele tem, ele sabe que não está nele, mas que essa força vem de Deus, que essa força está em Deus, e cuja o seu coração, porque essa força está em Deus, faz com que o seu coração se encontre em paz.
no sossego da grandeza do nosso Deus. Uma coisa maravilhosa que esse texto também nos ensina é que, mesmo quando nós passamos pelo vale árido, Deus faz dele um manancial. Meus irmãos, que maravilhoso, que promessa grandiosa, gloriosa de Deus para as nossas vidas. Aqui no versículo 8 fala sobre isso. No versículo 6 fala sobre isso também, sobre estar no Senhor, ter o coração ligado ao Senhor, sintonizado com o Senhor. E o versículo 6, ele fala que mesmo quando eu estiver passando pelo vale árido, Deus fará dele um manancial de bênção, e Deus o cobrirá com a primeira chuva. E chuva, meus irmãos, representa vida, representa pureza, representa um coração limpo, lavado, purificado pelo nosso Deus. O versículo 7 nos diz que Deus, Ele irá nos levar, Ele irá fazer com que nós caminhamos e que de força em força, de força e em força, nós conseguiremos chegar à vitória, conseguiremos chegar ao final, diante de Deus, porque é Ele que estará nos levando. É Deus que estará nos levando, é Deus que estará nos guiando, é Deus que estará conosco, nos fortalecendo, e que nós venhamos a entender, meus irmãos, que toda a força está no Senhor Deus dos exércitos e Salvador da nossa vida. É isto que o salmista quer transmitir, quer ensinar para nós. Outra coisa que Deus nos ensina também é que nós devemos clamar, para Deus ouvir a nossa oração. Meus irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos chamar pelo Senhor para que Deus ouça a nossa oração. Aqui no versículo 8 do Salmo 84, a palavra de Deus nos diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus está com os seus ouvidos inclinados para poder ouvir o clamor do seu povo. Clame por Ele, chame por Ele, invoque por Ele, que Ele ouvirá as nossas orações, meus irmãos. Eu gostaria também de ler aos irmãos algo maravilhoso que o salmista deixa para nós aqui no versículo 10. Pois um dia, Senhor, nos teus atos vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Meus irmãos, o salmista ele diz assim que um dia estando no templo do Senhor, um dia estando na presença do nosso Deus, vale mais, meus irmãos, que 3 anos. Que saudade que esse salmista tinha do Senhor. Que saudade que esse servo de Deus sentia da casa de Deus, do templo de Deus, da vontade de poder cultuar a Deus, de adorar a Deus, de estar diante da presença de Deus, de sentir a falta de Deus. Meus irmãos, sinta a falta de Deus. Tenha no seu coração desejo de poder estar na casa de Deus, de contemplar a glória de Deus, de cultuar a Deus, de continuar servindo a Deus com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Já pensou que coisa maravilhosa, meus irmãos? O salmista sentia tanta saudade da casa de Deus, do templo de Deus, de cultuar a Deus, de adorar a Deus, que ele fala assim que ele queria mais um dia. Se Deus desse para ele mais um dia, esse dia valeria mais que 3 anos na casa de Deus. Porque a saudade, o desejo do seu coração naquela hora, meus irmãos, era de poder adorar a Deus, de cultuar a Deus, de estar diante de Deus, de estar
servindo esse Deus maravilhoso e cultuando esse Deus. Meus irmãos, que Deus maravilhoso esse que nós temos. Como devemos ter saudade, sentir falta do culto, de adoração, de exaltação e de engrandecimento ao nosso Deus. Meus irmãos, saudades da casa de Deus, saudade do templo de Deus, de cultuar a Deus, saudade do tempo que nós tínhamos, da liberdade que nós tínhamos de poder cultuar a Deus, de estar com Deus nas nossas reuniões de orações na casa dos irmãos. Saudade das reuniões plenárias da sociedade interna da nossa igreja. Saudade dos estudos de quarta-feira, saudades da nossa escola dominical no domingo, saudades do nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus no domingo à noite, saudade do templo, saudade de Deus, saudade de estar com Deus. Encerrando, eu gostaria de ler que Deus fala que Ele é o nosso escudo. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Meus irmãos, Deus nunca encolherá a sua mão para o seu povo. O Senhor nosso Deus nunca encolherá a sua mão para agraciar, para abençoar, para derramar do seu milagre, da sua glória na vida do seu povo. Clame por Ele, invoque o nome dEle, sinta a saudade dEle, queira estar com Ele, ore a Ele neste momento. Meus irmãos, no versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Feliz o homem que confia no Senhor. Que a amada igreja possa confiar no Senhor. Que cada família possa confiar no Senhor, no seu livramento, na sua bênção maravilhosa, no seu poder, no seu milagre de poder ser o nosso escudo, ser o nosso protetor, ser o nosso pastor que pastoreia a nossa vida e pastoreia também a IPB da Graça. Que em nome de Jesus, Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida desta amada igreja, sobre a vida dos irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque a sua igreja, ela te busca, a sua igreja, ela ora. Senhor, em nome de Jesus, que amanhã o Senhor possa invocar, através do seu Espírito Santo, a sua amada igreja, a IPB da Graça e a Igreja Universal do Senhor, para que todos possam, ó Deus, orar, jejuar e estar com seus corações diante da sua presença. Aceita, Senhor Jesus, o nosso jejum, aceita, Senhor Jesus, ó Pai, o nosso coração entregue ao Senhor, que o nosso culto seja agradável ao Senhor amanhã no domingo, que a nossa adoração, o nosso louvor possa agradar a Ti, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, que Deus derrame das suas ricas bênçãos sobre as suas vidas, no nome santo de Jesus. Amém.